Paulo Pereira Cristóvão, quais são então as linhas essenciais da sua candidatura? Ou, por outras palavras, o que é que vai mudar no Sporting se o senhor for presidente? Olha, acima de tudo, por alguma razão chamamos a isto o regresso aos sócios. Porque entendemos que, mais do que qualquer plano de sustentabilidade financeira, mais do que qualquer treinador ou goleador, mais do que qualquer construção de qualquer pavilhão, nada disto faz sentido e nada disto tem sustentabilidade se, atrás do nome Sporting Clube Portugal, não tiver uma massa sócia, porque é aí que nós queremos que eles fiquem, é na condição de sócios, e por isso é que falamos muito para os sócios e para os adeptos, porque o adepto é aquele que está na antecâmara da condição de sócio. Nada disto, como dizia, vale se não tivermos esse peso, essa sustentabilidade. Porque quem não o tem, e eu relembro, no tempo de António Dias da Cunha tínhamos 70 mil sócios pagantes. Nas últimas eleições tínhamos 42 mil. Hoje temos 25.200. Isto é absolutamente dramático. O Sporting perdeu 20 sócios por dia nos últimos 3 anos. E se isto não deve ser assunto, pelo menos não o era até hoje, folgo que eu já vejo outros candidatos a falarem nisto, mais que não seja, temos este mérito. Assim como já os ouço a falar em culturas de exigência, pelo menos temos este mérito, quando eles próprios, quando estiveram em posição de aplicar essa exigência, não a fizeram. Mas ainda bem que hoje se ouve falar, é bom que sejamos unânimes nestes pontos, mas o que é facto é que temos neste momento cerca de 70 mil sócios voltados de costas para o clube. Porque o clube criou, com diversas políticas, criou o afastamento deles. Nós sustentamos muito daquilo que somos, garantidamente, na figura dos sócios. Estamos a colocar um peso, sabemos, em cima dos sócios, em cima daqueles que verdadeiramente amam o seu clube. Estamos a querer fazer com que eles acreditem que vale a pena voltar ao clube. Queremos lhe dizer que irão voltar a ser respeitados, irá voltar a valer a pena, inclusive em termos financeiros, porque é óbvio que tem que haver alguma contrapartida para além disto. Vai voltar a valer a pena ser sócio do Sporting e passa muito por uma alternativa a este processo de reestruturação financeira que foi apresentado e foi chumbado, e logo neste momento, nos termos do próprio acordo que foi celebrado com a banca, é inexistente. Passa por uma alternativa que é bastante fiável, que acautela aquilo que para mim são os superiores interesses do Sporting Clube Portugal, com substância isto no quê? Na manutenção do estádio José Alvalade na propriedade do Sporting Clube Portugal e na academia, pelo menos na posse do Sporting Clube Portugal, mais uns anos. Eu digo mais uns anos, e porquê? É de certo e sabido que na zona da academia, a área de influência da academia, dentro de 5, 6 anos, com as necessárias alterações ao PDM, a designação de Pini e a consequente intervenção da cidade aeroportuária, nós temos estudos que apontam para uma valorização dos atuais 21 milhões para cerca de 50 milhões de euros. Agora cabe aos sportinguistas decidir o seguinte: ou essa mais-valia vai reverter de forma completa para o Sporting Clube Portugal e com isto ajudar-nos bastante num problema que o Sporting tem, que não é o passivo, mas sim o déficit permanente de tesouraria. Este é o grande problema do Sporting Clube Portugal. É este problema que nos faz andar a meter alguns balões de oxigênio e avançar alguns dinheiros que não era suposto serem avançados. E isto, de alguma forma, porquê? Porque a academia, a riqueza da academia não está naquele muro e não está naquelas construções que lá estão. Estão nas pessoas. As pessoas é que fazem a riqueza da formação do Sporting. E esses irão ficar connosco. Agora, podem ser noutro concelho. Podem ser, inclusivamente, noutro concelho em condições tanto ou mais vantajosas, como, por exemplo, o Futebol Clube do Porto teve em Vila Nova de Gaia. Portanto, não é questão da academia desaparecer ou não desaparecer. Estamos a falar do espaço físico e com as mais-valias que elas poderão trazer para o Sporting. E essas mais-valias ou são para o Sporting ou então são para os acionistas. Ou são a meias com os acionistas. Exatamente, ou são a meias com os acionistas, mantendo-se a premissa dos 50 milhões. Claro. Passa muito por inverter isto que está aqui, que são os prejuízos operacionais acumulados do Sporting Clube Portugal desde 1997-98 até agora. Vejam onde é que estamos. E passa muito por atenuar isto, que são os prejuízos acumulados da SAD. Isto está a verde e está a branco porque é o nosso clube e é bom que as pessoas entendam que isto é que é verdade sobre as finanças do nosso clube. Qual é a ordem desses prejuízos acumulados? Olha, o passivo, a números de junho de 2008, eram 360 milhões de euros. Isso está perfeitamente comprovado? E posso já explicar
O que é que compõe isto? 280 milhões de euros de dívida à banca, empréstimos obrigacionistas e fornecedores e 80 milhões em proveitos diferidos. Estimamos que neste exercício entraram 25 milhões da MDC, que são os terrenos do antigo Estado, e um prejuízo no primeiro trimestre de 5 milhões, batemos nos tais 340 milhões de euros. E esses números são contestados, não é? Eu não os ouvi dizer que eles eram falsos. E penso que não podem ser, só se a documentação que me foi entregue pelo Sporting, também ela própria seja falsificada, coisa que eu não acredito. Há diferentes formas de analisar os números. As cosméticas aplicam-se às componentes comunicacionais, mas também se aplicam à componente financeira. Nós, como nestas questões não gostamos muito de cosmética, dizemos, e repito, o Sporting tem um passivo consolidado de 340 milhões de euros. E na próxima sexta-feira, dia 22 às 19 horas, na senda daqueles debates que nós temos vindo a levar e que vai ser o debate temático de finanças / património, onde inclusive a questão do pavilhão irá ser amplamente debatida e as nossas soluções irão ser apresentadas aos sócios e à comunicação social, irá ser explicado pela pessoa que é o nosso vice-presidente para a área financeira, irá ser explicado milhão por milhão destes milhões. Estes milhões não são falsos, mas também lhe digo, o nosso passivo, aquilo que é o nosso passivo, não é algo que me preocupe. Não seria uma pessoa séria se não me preocupasse. Mas não é algo que nos tira o sono, como não tira o sono à própria banca. É algo que encontra alguma solução, obviamente, a nível dos nossos netos ou bisnetos, com certeza. Mas o nosso grande problema é exatamente o déficit permanente de tesouraria. Se me permitisse só responder a dois tópicos que foram lançados e bem. Um ouvinte falou-nos e bem do respeito à arbitragem pelo Sporting. É um facto. Existe um claro desrespeito, além de que existem árbitros, demasiados árbitros, maus árbitros. Aquela atitude que ocorreu antes do último jogo em Alvalade decorre na senda da mesma justificação que eu encontro para um bandeirinha ou um assistente de linha, como quiser chamar, a cerca de 30 metros ver um penalti de uma bola que bate no Pedro Silva. Não tem a ver com corrupção. Esqueçam, não tem a ver com corrupção. Tem a ver naquele milésimo de segundo entre o peso relativo que representa na mente de uma pessoa duas cores. E naquele milésimo de segundo o verde tem menos peso do que o vermelho na mente da pessoa que vai decidir. E o facto do verde ter mais peso no futuro só depende única e exclusivamente de duas ordens de pessoas, dos dirigentes, dos futuros dirigentes do Sporting Clube Portugal e da massa anónima que lhe conferem força ao Sporting Clube Portugal e que estão por trás dele. E de preferência que sejamos bastantes mais do que os 25.200. Não tem a ver com corrupção, tem a ver exatamente com aquilo que as pessoas sentem que o Sporting atualmente vale na sociedade. E depois, é óbvio que isto reflete-se na negociação dos contratos de marketing, na negociação até de um jogador, na nossa influência, que já era pouca, mas o que é facto é que saímos da Liga, a meu ver, erradamente. Nunca devíamos ter lá saído. O Sporting tem que estar nos órgãos de decisão do futebol português, tem que estar em todos. E quando nós já pouca influência temos e abdicamos dela, não nos podemos depois queixar que outros tenham contratos bastante mais bem remunerados do que nós, porque as coisas são mesmo assim na vida, as coisas são mesmo assim. Cabe-nos a nós, sportinguistas, direção do Sporting, fazer com que o Sporting seja um clube mais interventivo, mais proativo, um clube com mais peso até a nível social, e só a partir daí, e só depois de nos reorganizarmos, depois de nos refortalecermos, é que penso que podemos outra vez assumir a charneira do desporto nacional. Antes disso, penso que não valerá a pena começarmos esse caminho, porque é um caminho que vamos começar hoje. E se me permite só acabar por responder a um consórcio que há bocado ali falou. Uma coisa da nossa parte podem estar garantidos. No dia 5 à noite, seja qual for o muito bonita, lá estaremos, se não for eu, mas espero bem que o seja, mas se não for eu, lá estarei para aplaudir o próximo presidente do Sporting Clube Portugal e dizer: o senhor é o meu presidente. Não tenho qualquer problema com isso. A democracia, espero que não se verifique mais num episódio como estes tristes acontecimentos de hoje, mas penso que o debate
o debate é importante. O Dr. Betancourt e o Dr. Ernesto Ferreira da Silva não são mais sportinguistas que eu, são tão sportinguistas quanto eu. Agora, temos que nos habituar, é que do outro lado também pode haver mais ideias, e o que é facto é que têm vindo beber algumas ideias aqui este nosso manual, e estamos muito contentes com isso.